Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá. Vou falar hoje um pouquinho sobre modelagem de processos, dando continuidade aí aos conteúdos de administração de sistemas de informação. Bom? Muito bem. Então, quando a gente fala de modelagem de processos, vocês devem se recordar, a professora Camila iniciou, né, esse assunto. A ideia é que nós possamos representar graficamente um processo de negócio. Por que a gente vai fazer uma apresentação gráfica do nosso negócio? Por que é importante você modelar, né, você representar graficamente os processos que uma organização possui? Existem inúmeras coisas que a gente poderia aqui informar, mas basicamente nós temos dois elementos fundamentais, que é uma forma de comunicação, né, e essa comunicação ela pode servir para diversas finalidades, e talvez a mais importante, ela serve para nós entendermos um processo organizacional e analisarmos esse processo organizacional. E quando a gente fala, então, de gerenciamento de processo de negócio, né, ou Business Process Management, é importante que se entenda, que vocês tenham já desde já a compreensão de que a modelagem ela pode ser, tanto do ponto de vista, ela pode ter uma perspectiva tanto de execução, daquilo que é executado, então a gente poderia chamar de mais operacional, que ocorre, né, processos que ocorrem ali no nível operacional de uma organização, passando pelo tático e podendo chegar no nível estratégico. E aí, no nível estratégico, você pode ter uma visão mais integrada, uma visão do todo de uma organização. Quando você consegue mapear, né, quando você consegue representar graficamente os processos, você modela, né, os processos organizacionais, a partir dessa perspectiva mais estratégica, ou seja, tendo uma visão integrada, uma visão total da organização, você consegue aproveitar melhor a ferramenta, né? Desculpa, o método. Então, a modelagem de processos, enquanto método, ele tem um potencial enorme. Só que esse potencial ele vai ser maximizado quando você consegue fazer essa representação gráfica a partir de níveis muito superiores. Então, se você conseguir modelar a organização a partir dos seus macroprocessos, que envolvem, inclusive, outros agentes, outros atores, os clientes, os fornecedores, o governo, etc. Né? E aí você vai modelando, então, você vai representando graficamente os próximos níveis, o estratégico, o tático, o operacional, e, inclusive, chegando até ao nível de tarefa, né? Você consegue, então, aproveitar ao máximo o método, principalmente naquilo que diz respeito à redefinição de negócios. Porque é importante lembrar que diversas organizações, inclusive grandes corporações, né, corporações globais, já redefiniram seus negócios. E uma das, uma das coisas mais importantes que essas organizações fizeram no momento que elas tomaram essa decisão de que havia necessidade de uma redefinição do seu negócio foi justamente modelar, né, os processos que ela possui. Tá bom? É óbvio, você também pode utilizar para melhorias pontuais, né, de processos isolados, de tarefas, inclusive. Né? Muito bem. E é óbvio que a partir desse entendimento do seu negócio e da possibilidade de você, assim, a ponto de você poder, inclusive, redefinir o negócio, mas até essa decisão de redefinir o negócio, você, né, não necessariamente precisa sair redefinindo, né, você pode considerar aí o processo de melhoria contínua, por exemplo. Você pode aproveitar a modelagem de processo justamente para criar, né, um processo que vá frequentemente, continuamente, buscando melhorias. Né? Então você desenhou, né, você modelou o processo. Então aquela representação gráfica permite você identificar, por exemplo, um gargalo. Né? Tem uma atividade que ela acaba tornando moroso todo o fluxo de trabalho, né? E aí você pode, então, a partir dessa visualização, né, isso facilita, isso faz com que você enxergue melhor o negócio, você pode, então, ir lá e, a partir
né, inclusive dessa representação gráfica, buscar alternativas de como você poderia dar melhor fluidez no trabalho, tá bom? E contribui, então, para o desenvolvimento sustentável do negócio. Lembrando aqui, vocês provavelmente viram já, que são 3 os pilares do negócio sustentável. Então, nós temos aí, na verdade, são 3 mais difundidos, mais conhecidos. Os pilares de um desenvolvimento sustentável hoje são muito maiores do que 3, tá? Mas principalmente 3, que é o econômico, o ambiental e o social. E quando você faz a modelagem, é possível, por exemplo, que você identifique uma determinada tarefa que seja passível de automatização, né? Aí você fala assim, bom, mas se eu automatizei, tem um impacto social. Sim, pode ter um impacto social. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, né, da modelagem justamente para poder, inclusive, identificar, olha, eu estou automatizando esse processo, mas tem impacto social. Eu vou, por exemplo, diminuir o número de vagas, o número de pessoas que vão trabalhar, né? Por outro lado, você também pode automatizar um processo que ele é todo em papel, né? Hoje você usa papel, você gasta muito papel, e acho que não há necessidade aqui de explicar o quanto que o uso de papel ele não é ecologicamente recomendado, né? Então, veja, eu modelando um processo e definindo que uma determinada parte do meu processo vai ser automatizada, eu estou contribuindo com o pilar ambiental. Então, veja, a modelagem de processo vai te permitir ver os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens nesses 3 pilares básicos, né? O econômico, o ambiental e o social, e também nos demais, né? Porque nós precisamos considerar as questões éticas, políticas e etc. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, né, tem uma figura, né, que ela está presente lá no CIBOC, então quem já deu uma olhada no CIBOC já deve ter reconhecido, né, essa figura, que vai distinguir essas 3 representações gráficas. Tá? Nós podemos representar graficamente qualquer processo a partir de uma delas. Né? Temos o diagrama, que com certeza vocês viram lá em Organização, Sistemas e Métodos, no segundo semestre. Né? É o famoso fluxograma, que é muito útil, mas ele não dá detalhes. Então, a parte do fluxograma, que vocês provavelmente viram, é uma parte que não introduz, por exemplo, informações sobre recursos, né, recursos humanos, financeiros, etc. Mas ele dá uma ideia muito clara, né, de como flui um determinado trabalho. Então, o fluxograma, ele também é muito importante, né, ele é importante conhecê-lo, sabendo da existência dele, mas ele não dá tantos detalhes. O mapa, ele é um pouquinho mais detalhado que o diagrama, né? Mas ele não é tão preciso quanto o modelo, que é o que nós estamos hoje conversando aqui. O modelo, ele é muito mais preciso, então ele oferece mais precisão no que diz respeito ao entendimento dos processos, né? E ele também vai permitir, né, que você identifique quais são os recursos que estão interagindo, não só os recursos que são utilizados, né, mas quais recursos estão interagindo. Então, tem uma interação entre trabalhadores de setores diferentes, tem interação entre trabalhadores e máquinas, tem interação entre fornecedores, clientes. Então, nesse sentido, ele é bem mais completo, né? Então, acaba oferecendo alguns detalhes que nas outras formas de representação você não tem, né? Como representar, tá bom? Muito bem. Aí, toda vez que nós representamos graficamente um processo, né, então, e principalmente aqui no que diz respeito ao que nós estamos estudando, né, os modelos, eles vão nos auxiliar no sentido de apresentar diferentes aspectos que o negócio pode ter, né? E uma das vantagens, como eu tinha comentado com vocês, né, principalmente no que diz respeito à comunicação, é que as pessoas, então, elas vão começar a ter uma perspectiva um pouco mais homogênea. Então, elas não vão ver de formas tão distintas, né? E isso facilita, inclusive, a comunicação entre elas. Então, por isso que ela serve, né, para a documentação. Você pode utilizar, né, o modelo na forma de um
que, por exemplo, servirá para auditoria certificar o padrão de qualidade, né, e oferecer para a organização um certificado ISO 9001, por exemplo, que é uma certificação de qualidade bastante útil, bastante necessária nas organizações, tá? Então, quando você faz a modelagem de processo, você já, de certa forma, está adiantando essa parte da documentação, né? Ela vai ser, então, útil nessa comunicação. E aí eu estou me comunicando, por exemplo, com o auditor, né? Mas aí também pode ser uma comunicação interna. Eu posso estar me comunicando com as pessoas na organização, tanto no sentido de entendimento de um determinado problema, quanto no treinamento. Eu posso estar treinando as pessoas e mostrando para elas como é que elas precisam atuar num determinado processo ou atuar num determinado setor a partir dos processos que foram modelados. Mas a principal utilidade da modelagem de processo, como eu já adiantei, é a análise. É você conseguir analisar os processos. E se você tiver visão do todo, então, uma análise muito consistente no sentido de você, de fato, né, se preocupar com aquilo que ajuda, com aquilo que contribui com o êxito da organização. Então, o que é que realmente, né, agrega valor para o cliente? O que é que realmente oferece às pessoas uma solução? Quando você tem esse mapeamento, essa modelagem, né, do processo, você tem condições de observar quais são aqueles processos, né, quais são aquelas atividades que efetivamente contribuem com essa melhor percepção do cliente, do consumidor, no sentido de que você resolveu o problema dele. E você então pode dedicar maior esforço para aquilo que vai de fato, né, trazer benefícios para a organização. Porque em algumas situações, principalmente quando você faz modelagem de processos muito isolados, né, ou quando você usa outras representações gráficas, como o fluxograma, às vezes, né, pela simplicidade, não que é ruim ou esteja errado, mas pela simplicidade do que você está observando, né, muito provavelmente você corre o risco de querer aprimorar um processo, de querer aprimorar um fluxo de trabalho, cujo impacto é muito pequeno na ponta final. Ou seja, óbvio, você vai conseguir ali melhorar talvez a forma como as pessoas trabalham, talvez você elimine desperdícios, né, de tempo, de recursos, mas, por outro lado, pode ser que o impacto dessas melhorias todas naquele processo, ele seja muito pequeno, e nem se justifica em termos de custo, né, em relação ao que você consegue, no final, agregar de valor para o cliente, né, para o consumidor. Então, essa é uma vantagem quando você faz a modelagem, né, dos diversos níveis da organização. Então, você tem uma visão realmente integrada do todo, você faz uma modelagem estratégica, porque aí você pode focar os seus esforços de melhoria naqueles processos que qualquer melhoria que você consiga promover no processo, naquele trabalho, o impacto dele é muito grande na ponta. Ele vai de fato agregar valor, e um valor que, na hora que o consumidor receber, o cliente receber, ele vai valorizar, ele vai reconhecer e, muito provavelmente, fidelizar. Tá bom? Bom, a perspectiva de um modelo, né, se vai ser operacional, tático, estratégico, depende do uso do modelo. Você vai usar ele para quê? Né? Então, se você está preocupado por exemplo, redefinir o negócio, você vai ter que ter uma perspectiva mais estratégica. Porque aí você tem uma amplitude, né, tanto de ambiente, então você vai ter um ambiente mais bem representado, né, na modelagem. Então você vai colocar ali as interações e as interdependências que a sua organização tem com outras organizações, sejam elas clientes, sejam elas fornecedoras, com o governo, com a natureza, com a sociedade, sim. Enfim, você vai ter uma modelagem que vai lhe dar uma amplitude maior em termos de ambiente, né, onde está inserido o seu negócio, e também uma perspectiva mais ampla de prazo. Né? Então você não fala do curto prazo, você não fala de algo imediato, você fala de algo de longo prazo, que é uma perspectiva fundamental para o administrador. Que a gente não pode pensar no negócio somente do ponto de vista do hoje, do agora. Né?
Nós precisamos pensar, óbvio, tem que garantir o fluxo de caixa hoje para pagar as contas de hoje, mas não é só isso, né? Isso não é suficiente para a perenidade da organização e não é isso que se espera do administrador. Espera-se que o administrador ele consiga dar continuidade ao negócio no longo prazo, tá bom? Bom, numa perspectiva operacional, eu já comentei isso, né? Mas também é útil. Você pode melhorar um determinado fluxo de trabalho, pode melhorar um determinado setor que de repente tem lhe causado algum tipo de prejuízo ou algum tipo de perda, né? Muito bem. Existem diferentes notações, né? Eu já comentei, né? Vocês viram lá em Organização Sistemas e Métodos uma notação que provavelmente foi o padrão ANSI. Né? O padrão ANSI a ANSI é um correspondente à ABNT. Né? Então é um órgão nos Estados Unidos que estabelece normas e medidas. Né? Ele determina padrões, referências de normas e de medidas nos Estados Unidos. O padrão ANSI, ele tem um impacto muito forte, muito grande na área de informática. Então, quem trabalha com tecnologia de informação, sistemas de informação, sabe que o ANSI costuma não ser só um padrão estadunidense, mas ele acaba se internacionalizando e virando uma referência global. Tá? O fluxograma ele foi desenvolvido, né, a partir desse padrão. Tá bom? E provavelmente vocês viram lá em alguns sistemas e métodos. Existem outros, né? Nós temos o EPC, por exemplo, né? O Event Driven Process Chain. O IPC, né? Desculpa. Ele foi um padrão foi uma notação gráfica, né? De processos muito importante nos anos 1990. Então, no final do século XX, existia um software, inclusive, o ARIS, que era muito utilizado, inclusive tinha até certificação a ARIS, e as pessoas então modelavam muitas vezes os processos a partir dessa notação. Bom, ela não deixou de ser importante, ela continua existindo, ela é bastante complexa, ela é bastante completa, inclusive enquanto sistema de notação, mas ela acabou diminuindo em termos de popularidade por conta do seu custo, né? Como essa anotação ela foi registrada, né, tem patente, ela tem uma organização que vende, e ela, de fato, principalmente nos anos 90, ela de fato fez uma transformação na forma como muitas organizações começaram a analisar, né, a documentar e analisar os seus processos, e isso trouxe uma série de benefícios. Então, a procura por essa solução foi muito grande e acabou que houve um aumento em preços e inviabilizou, né, essa anotação para alguns negócios, né, principalmente para os pequenos, para os médios negócios. Essa inviabilização, né, fez com que, né, os pequenos e os médios buscassem outras alternativas. E a partir do século XXI, vocês sabem muito bem disso, começou a se desenvolver muitas soluções de forma coletiva, né? A construção coletiva de uma série de soluções que, em algumas situações, geraram, por exemplo, né, os softwares livres. Por exemplo, o Moodle, né? Nós estamos usando o Moodle para as nossas aulas. O Moodle ele é um software livre, é um aplicativo que foi desenvolvido por uma comunidade composta por pessoas de toda a parte do planeta, né, que se dispuseram a ofereceram, né, um pouco do tempo, do seu talento para programação de uma solução que poderia ser compartilhada e usada livremente pelas pessoas, como é o caso do Moodle. Né? Então, a partir do século XXI, muitas soluções começaram a ser desenvolvidas assim, né? Como eu exemplifiquei com o Moodle. E aí, a partir dessas soluções, então, foram surgindo alternativas livres, alternativas, vamos dizer assim, mais baratas, né, menos custosas, e o IPC acabou perdendo, né, a sua popularidade. Bom, aí, mais ou menos na mesma época, também se desenvolveu, né, a UML, que é uma linguagem de modelagem que tem um uso mais, vamos dizer assim, direcionado para a área de informática. Então, nos anos 70 surge uma proposta de um método, na verdade, de desenvolvimento de soluções computacionais que era conhecida como orientação a objeto. Mas ela não entra em uso imediato por conta
dos problemas, vamos dizer assim, das restrições, melhor dizendo, das restrições de equipamento. Então, o hardware não dava conta. E então ela ficou lá, né, aguardando um momento futuro. E de fato esse futuro chegou. Então, ali nos anos 90, nos anos 1990, você tem uma evolução tecnológica enorme em termos de hardware. A eletrônica dá saltos muito grandes em termos de capacidade de processamento, de armazenagem. E então começa a se viabilizar o uso do método orientação a objeto na programação e no desenvolvimento de sistemas. E a UML é uma linguagem que vem ao encontro justamente desse método. Né? A UML é uma linguagem que está adaptada à orientação a objeto. Então, ela está muito ligada, né, intimamente ligada ao desenvolvimento de sistemas. A gente vai falar um pouquinho disso em umas aulas aí mais para frente, tá bom? Também existe o IDF, né, o Integrated Definition Language. Essa alternativa, ela não é uma alternativa que se internacionalizou, apesar de ser uma referência estadunidense. Então, é uma notação bastante utilizada nos Estados Unidos, mas ela não teve vamos dizer assim, ela não acabou não se propagando, né, não teve uma propagação tão grande como, por exemplo, foi o caso do fluxograma, né, do padrão ANSI. Mas você vai identificar, por exemplo, principalmente em órgãos governamentais dos Estados Unidos, o uso do IDEF. E tem essa alternativa que é bem direcionada, ela é bem focada para quem trabalha com produção enxuta, né, o Lean Manufacturing, que é esse Value Stream Mapping, tá bom? Mas nós aqui, a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais, vamos dizer assim, cuidadosa, né? Não detalhada, mas cuidadosa, com o Business Process Model and Notation, ou modelo e notação de processos de negócio, tá? Ou simplesmente aí a sigla, né? BPMN. Então, o BPMN é o que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Ninguém vai sair daqui especialista nessa notação, mas é a notação que a gente vai mais ou menos conversar aqui. Bom, a notação, ela tem inúmeras figuras. Tá? Inclusive, eu dispus para vocês já lá no Moodle o manual oficial, em inglês, é verdade, mas ele é o oficial dessa representação gráfica, da notação de representação gráfica BPMN. Tá? Então, se vocês abrirem, vocês vão ver que lá no manual, né, são centenas de páginas com inúmeras representações gráficas. Tá? Mas a gente poderia, mais ou menos, separar em 4 agrupamentos, em 4 grupos. Tá? Então, nós temos uma família, vou chamar de famílias. Tá? Nós temos uma família das atividades, então tem inúmeras formas de você representar uma atividade, mas, de um modo geral, de forma genérica, né, a atividade é um quadrilátero com cantos arredondados. Os eventos é uma outra família, né, de representação gráfica de figuras, e elas, de uma forma geral, né, de forma genérica, ela é representada pelos círculos. Então, todo evento vai ser representado por um círculo. Nós temos os gateways, né, o famoso losango, e provavelmente vocês devem se lembrar lá do fluxograma, né, normalmente se refere a mesma figura, né, é o mesmo padrão de figura, e normalmente se refere a ele como decisão, né, uma figura de decisão. E aqui a gente está usando gateway. Bom, eu vou usar a expressão gateway porque ela já é bastante uniforme em termos de uso, né? Vocês vão perceber nas organizações que essa notação BPMN, hoje ela é uma das mais comuns, ela é vamos dizer, que predomina, né, nas organizações. E as pessoas usam essa expressão gateway. Mas a ideia aqui, né, poderia ser perfeitamente traduzida por portal, né? Por que portal? Porque quando a gente toma decisões, a gente abre, né, alternativas, a gente abre portais. Portais pelos quais nós vamos caminhar. E no caso aqui da notação, como vocês poderão observar lá no manual, o gateway ele tem inúmeras possibilidades, porque de fato é isso que acontece. A complexidade das organizações, ela não é simplesmente representada por uma pergunta do tipo sim ou não.
Existem situações que você tem 3, 4 alternativas, existem situações em que as alternativas não são excludentes, né? Então, se você optar pelo sim, você automaticamente exclui o não. Mas há situações que você tem uma opção A e uma opção B e elas não são excludentes, né? E elas podem só ser de momentos distintos, né? Dependendo de alguns elementos, eu sigo por A, mas eu também vou realizar B em algum momento, né? Ou eu sigo por B, mas em algum ponto eu volto para executar A. Então, essa complexidade que é comum, né, na realidade das organizações, na nossa realidade, então ela exigiu uma representação gráfica um pouquinho mais ampla, né, e, consequentemente, mais complexa. Então a gente usa a expressão gateway. E a ideia é realmente de criar portais pelos quais você poderia, né, sei lá, usando um pouco de ficção científica, você vai se transpor, né, para uma outra realidade, para um outro tempo, para um outro planeta. É óbvio, né? Ficção científica. Eu só fiz essa analogia porque é a proposta, né, do gateway. E a quarta, né, o quarto agrupamento, a quarta família, são as conexões. A linha contínua é a mais comum, mas você tem aí outras linhas, pontilhada, tracejada e etc. Tá? Mas se você conseguir entender essas notações de forma genérica, né? Quadrilátero com as bordas arredondadas, o círculo, os ângulos e as setas, né, as linhas com setas, vocês conseguem ler, né, um BPMN, mesmo que você não seja especialista no assunto. Tá? Como eu tinha comentado com vocês, a notação BPMN é bastante extensa e complexa, e aí são os elementos fundamentais dela. Bom, eu vou fazer um vídeo dando um exemplo de BPMN, tá? Vou fazer um simulado para vocês usando um software chamado Visage. Não é obrigatório, o Visage não é obrigatório, vocês não precisam instalar obrigatoriamente, tá? É só uma alternativa. Quem quiser usar outro programa, fique à vontade. Quem quiser fazer usando, né, manuscrito, fique à vontade, tá bom? Eu vou usar o Visage porque ele também é muito comum, né? Ele é acessível e, como eu falei para vocês, né? Por isso que, por exemplo, as pessoas começaram a usar mais o BPMN do que o Ares, né? O Ares você tinha que pagar, né, um valor significativo, né? E o Visage, você fazendo um cadastro, você tem acesso às funcionalidades básicas dele. Óbvio que ele também oferece pacotes, né, cobrando, inclusive, por esses pacotes mais sofisticados. Mas com a versão livre, quer dizer, a versão gratuita, você simplesmente faz tudo, né, que precisa ser feito para organizar aí esse processo de modelagem, né, como modelar os processos organizacionais, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum de dúvidas e estejam atentos às orientações que vão ser propostas aí, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar bem essa videoaula. Um forte abraço.